Boa noite. O especial de hoje vai levar você a um dos lugares mais belos da Chapada Diamantina. Rio de Contas, uma das principais e mais antigas cidades históricas da Bahia, fica na região sudoeste do estado. É também o segundo polo turístico da Chapada, atrás apenas de Lençóis. Foi nesse lugar que uma equipe da TVE Bahia passou uma semana para contar como é a vida de um município que já foi rico em ouro. O crescimento do artesanato depois da decadência da exploração mineral. O conjunto arquitetônico com quase 300 prédios tombados. Você vai conhecer também 2 povoados onde só vivem negros e um outro formado por brancos descendentes de portugueses. Mas Rio de Contas não vive só de história. Em volta da cidade, há corredeiras e cachoeiras que são um convite a um banho relaxante ou simples passeio. E no último bloco do programa, você vai saber por que biólogos ingleses vieram pesquisar a flora do Pico das Almas, com seus quase 2.000 metros de altitude. Vai ver plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Descobertas que acabaram virando um livro publicado em inglês, que teve o apoio de um instituto da coroa britânica. Rio de Contas fica na Chapada Diamantina, 680 quilômetros a sudoeste de Salvador. A cidade surgiu como um pequeno povoado, em 1670, formado por escravos foragidos que fixaram moradia na margem esquerda do Rio de Contas Pequeno, hoje Rio Brumado. Por isso, o lugar ganhou o nome de Crioulos. Como aqui havia um caminho que ligava o Vale do São Francisco à costa, onde costumavam descansar os viajantes de Goiás e do norte de Minas rumo a Salvador, passou a se chamar Pouso dos Crioulos. Em 1713, o bandeirante Sebastião Raposo descobriu ouro nesse trecho da Chapada Diamantina. O ouro de aluvião, aquele que é encontrado no leito do rio. Iniciou-se então um ciclo que duraria cerca de 100 anos. Durante esse período surgiram os coronéis, os barões, a opulência. Tudo à base da exploração do trabalho escravo. Tudo em nome do ouro. A descoberta atraiu outros bandeirantes paulistas. Mais tarde, até Dom Pedro II se empolgaria, autorizando a construção da Estrada Real, toda calçada com lajes para escoamento do valioso mineral. Bateia nas mãos, os garimpeiros encontraram tanto ouro que o pequeno povoado rapidamente se transformaria numa rica vila. O conjunto arquitetônico construído na fase áurea da vila e tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional em 1980 está bem conservado. A estrutura das casas é em tijolo-adobe. Os cunhais e frisos são parecidos com os da decoração surgida anos depois em Paraty. Atualmente, as casas apresentam cores diversas, mas no século XVIII eram geralmente brancas com ornamentos azuis, como é mantida até hoje a antiga Casa de Fundição. Ela é um dos destaques da arquitetura civil de Rio de Contas, junto com a casa onde nasceu o filho mais ilustre da cidade. Nessa casa, no dia 9 de setembro de 1824, nasceu Abílio de César Borges, o educador que ficaria mais tarde conhecido como o Barão de Macaúbas. Um homem muito admirado e respeitado na região e em todo o Brasil. Afinal, foi professor de ninguém menos que Rui Barbosa e Castro Alves. Foi também ele quem criou o Colégio Abílio da Corte, no Rio, o famoso Ateneu. Hoje aqui funciona o Arquivo Municipal. Nele há um acervo de documentos valiosos que registram a história do lugar desde 1724.
Entre esses documentos, a biografia do professor Abílio, que ganhou o título de Barão de Macaúbas, uma cidade próxima, porque na época já havia um barão de Rio de Contas. Há também jornais do início desse século, uma sentença de divórcio religioso de 1882, um registro de posse de escravos de 1748 e a carta de alforria de um escravo com nome Félix Crioulo, datada de 1795. Os documentos mais antigos são transcritos para melhor compreensão e manuseio público. É um trabalho que você tem que fazer com muita paciência, né? É um trabalho, assim, maravilhoso, mas que você tem muita paciência e também muita dedicação e gostar do trabalho, né? E é um trabalho realmente bom, que a gente está fazendo pelo município, né? A história todinha do nosso município, a partir de 1724, até mais ou menos 1969. Em Rio de Contas também está o Teatro São Carlos, único de toda a Chapada Diamantina, e construído em 1892. Onde hoje funciona uma pousada, estão em exposição permanente os móveis e até esse gramofone. Tudo isso pertenceu ao Coronel Carlos Souto, antigo proprietário da casa. Os prédios públicos e religiosos são em pedra. Esse é o Fórum da cidade. No passado serviu de cadeia. Algumas celas ainda estão preservadas como na época em que eram usadas como prisão e local de tortura. Por esse orifício, o guarda jogava sal no preso ou escravo açoitado que ficava no compartimento de baixo. No auge da riqueza, em 1740, foi construída a Igreja do Santíssimo Sacramento. Mas como nem tudo que reluz é ouro, ironicamente, uma outra igreja serviria como marco para o fim do esplendor da cidade. A Igreja de Nossa Senhora de Santana é um símbolo da decadência do ciclo do ouro em Rio de Contas. Ela começou a ser construída em meados do século XVIII, quando o ouro começou a ficar escasso em toda a região. Por falta de dinheiro, a construção teve que ser interrompida. E a igreja ficou com o aspecto de uma obra inacabada. Na época, ela nem sequer tinha telhado. As pedras nuas, coladas com óleo de baleia, dão agora um charme especial à igreja preferida pelos riocontenses. O telhado só foi armado sobre suas paredes de 15 metros de altura entre 1958 e 1966. Desde então, a igreja está de portas abertas ao público. Há tempo em que o ouro fazia sucesso de boca em boca em Rio de Contas, praticamente só resta a história. Gente como Rafael Cardoso Viana sabe o quanto é difícil sobreviver do minguado ouro que ainda existe na região. Seu Faé abandonou a vida de vaqueiro para ser ourives há 40 anos, já na contramão da história. Hoje compra matéria-prima até de São Paulo, para continuar fabricando pequenas peças junto com os filhos. Apesar da pobreza, eles são o que se pode chamar de uma família com mãos de ouro. Com equipamentos simples, seu Faé nos mostra como se faz um brinco. Primeiro derrete o ouro junto com um pouco de limalha e de cobre. Seu Rafael, a mistura desse pedacinho de cobre aí com ouro, que utilidade tem? Tem utilidade para ele passar a 18. O ouro em estado bruto, como vê aí? O ouro veio aí mais ou menos uns 22, mais ou menos, né? Fica muito mole se fizer. Fica muito mole. Depois de alguns segundos que a mistura fica líquida e se obtém a liga 18, ou ouro 18, é só deixar esfriar para que ela volte a ficar em estado sólido. O produto ganha então a forma de uma cápsula. Em seguida, seu Faé começa a dar um formato de lâmina. Tudo feito com muita paciência. A próxima fase é o corte. Às vezes é preciso, como ele diz, recozer a lâmina. É hora de embutir. Colocar numa forma improvisada de chumbo para ganhar a forma sextavada. Agora já se pode ver o brinco quase igual à outra peça que forma o par. Seu Rafael, quanto é que o senhor gasta para fazer um brinco como esse? 15 reais. E o senhor vende por quanto? 30 reais.
E o senhor tem vendido muito ultimamente? Não. Tá ruim o mercado de ouro? Tá ruim. Desde quando? Daqui é toda a vida, é pouco. O senhor pegou algum momento de auge do ouro aqui na cidade? Não, só pego pouco. E por que o senhor insiste em permanecer nesse seu ofício? Ué, porque não tem outro recurso. Se com o ouro já estava difícil trabalhar desde o século passado, a solução era partir para outras alternativas. A fundição, que era parte do serviço antigo, continuou com outros metais. E é assim que, até hoje, alguns habitantes de Rio de Contas conseguem dinheiro para seu sustento. Ezequiel Lima Ramos conta com a ajuda de 2 funcionários para fabricar peças que podem ser decorativas ou utilitárias. Seu Zica, como é mais conhecido, e o funcionário mais antigo, passam o dia derretendo cobre, chumbo e outros metais, para depois despejá-los em moldes de areia que eles próprios fazem. Poucos segundos depois, estão prontas as peças de montaria. Fivelas, arreios e esporas. Seu Ezequiel, para onde é que vai esse seu artesanato? É para Salvador, Conquista, interior todo aí. Né? A gente vende aqui mesmo. O senhor leva muito tempo para fazer essas fivelas para arreios? É um bocado de tempo. Né? Toda semana fazer umas 50, 60. Tem muita saída? Tem. Agora está tendo pouca saída. Já arruinou demais. E o senhor sobrevive disso? É, sim, senhor. Trabalho desde 10 anos que trabalho nisso, eu vivo disso aí, né? Ao lado da área de fundição, o outro ajudante de seu Zica trabalha a madeira para deixá-la com forma de bengala. Os detalhes são feitos depois. As partes da bengala ficam unidas por anéis de metais também fundidos no local. Depois de prontas, as bengalas ficam assim. O artesanato em madeira é quase sempre feito pelos mais jovens. Leônidas Correia serra pedaços de jacarandá para fabricar suas peças. Para torneá-las, ele só precisa de uma ferramenta e um motor. O acabamento é feito com uma lixa, ainda com a peça no lugar. A última parte é o polimento, feito com cera de carnaúba durante 5 minutos. Uma hora depois, nem dá para acreditar que um pedaço bruto de madeira se transformou numa bela farinheira. Leônidas, dá para viver da venda de artesanato? É, dá para levar, né? Dá para quebrar o galho. Com quem você aprendeu a fazer isso? Aprendi com meu tio. E é difícil aprender? Não, é fácil aí, a gente vai vendo aí, é fácil aprender. Quantas farinheiras você produz por mês? Na faixa de 120, mais ou menos. Não se pode esquecer também de quem faz arte não para viver, mas por prazer. Lindenberg Trindade tem na sua oficina um acervo de cerca de 400 peças. O trabalho dele é primitivista, mas basta uma rápida olhada nesses objetos para a gente perceber a semelhança com figuras do mundo real. Lindenberg mal interfere na forma dos arbustos, árvores e raízes com os quais trabalha. Só com um pouco de imaginação, ele é capaz de fazer dos restos da vegetação uma arte. Isso começou de forma muito simples, né? Eu morava em Jequié, então um dia caminhando por onde eles estavam fazendo terraplanagem para uma nova avenida, então sobraram uns pedacinhos de raiz, eu peguei e comecei a fazer alguma coisa. A partir daí começou a despertar o interesse pelo trabalho, o pessoal começou a elogiar, você é artista, né? Vai à frente. E eu continuei, né? Às vezes vinha aqui, pegava um bocado de material, levava para lá, material que as cheias do Rio trazia, então fui aprimorando um pouco, né? Falta melhorar bastante, mas estou indo, né? O que há de mais interessante no trabalho, ou hobby, de seu Lindenberg, é que ele nunca expôs nem comercializou nenhum de seus objetos, embora seja artesão há mais de 20 anos. Aí eu comecei a trabalhar mais por amor à arte, né? E nunca, eu acho difícil a gente vender, assim, é como se fosse um pedacinho da gente, né? Fica muito difícil para a gente começar a comercializar, né?
Mas nesse seu ateliê, nessa sua oficina, não fica muito escondidinho? Ninguém nunca tem acesso? Fica um pouco escondido, né? E o que é que o senhor pretende fazer para mostrar ao público? A partir desse ano eu estou pretendendo começar a fazer exposições, que inclusive eu já tenho um acúmulo muito grande de esculturas, né? Então eu tenho de preparar algumas para levar para expor lá fora, inclusive para divulgar a própria cidade, né? Que o meu maior interesse, mas também a divulgação da cidade, né? Rio de Contas é uma cidade pacata. A sede do município tem em torno de 5.000 habitantes. Uma gente simples, que parece não sentir o tempo passar. Ou se sente, finge para não deixar transparecer as marcas da labuta diária. Em Rio de Contas pode-se contemplar um beija-flor por segundos, minutos a fio, sem que ele se dê conta. De repente surge na esquina uma boiada, cortando a cidade ao meio, sem se saber de onde veio, nem para onde vai. O vaqueiro, é claro, não é de ferro. Ei, vai tomar uma. Quando a noite cai, o silêncio é quase absoluto em algumas ruas da cidade. Esse ritmo calmo só é quebrado quando tem festa. A Lira, ou melhor, a Sociedade Musical e Beneficente Filarmônica Lira dos Artistas, anima todas as festas religiosas e cívicas da comunidade. Fundada em 15 de julho de 1923, a Lira dos Artistas é formada por 25 integrantes de idades variadas. Usando instrumentos de sopro e percussão, os músicos apresentam aqui o dobrado infantil, de autoria de Esaú Pinto, maestro e compositor da lira. Há muitas rezadeiras em Rio de Contas, mas poucas aceitam assumir em público esse lado místico, como Sarrita. Ela tem sempre em casa folhas para rezar contra mal-olhado, olho gordo, inveja e até dor de cabeça e menopausa, entre outros males. Com folhas de açapeixe branco, Sarrita reza a uma amiga. Do Rio. Valeu minha mãe Aparecida que achou no Poço do Rio. Valeu minha mãe Aparecida de São Paulo. Valeu minha mãe Aparecida do nosso, pradoeira do nosso Brasil. Encontrei Nossa Senhora sentadinha na pedra fria, te livrando do mal, livrando do perigo, livrando de más palavras, livrando de mau desejo, livrando de palavras contras e livrando de palavras mal faladas. Como é que as folhas estão? Como é que a senhora vê? Explica aí. De 3, porque quando é de 1, só murcha 1. Quando é de 2, olhado de 2, murcha 2. Que murchou de 3, murcha 3, foi 3. 3 olhados ela tinha? De 3 pessoas, compreende. Porque aqui não levanta fácil. Aqui, chorei na barriga da minha mãe, como farinha com sal, mas não levanto fácil. A estreita ligação com as plantas não faz parte apenas do cotidiano das rezadeiras. Quem chega a Rio de Contas logo percebe algo diferente. Todas as ruas são bastante arborizadas. Uma tradição que vem de muitos anos. O pessoal aqui tem um hábito sempre de ter jardim em casa, não era um hábito antigo, já trazido dos primeiros que chegaram aqui, nos portugueses. Então, geralmente, as casas, a cidade já foi feita com certa organização, né? Cada casa tinha uma área, um quintal menor e outro maior, né? Que usavam para criatórios de animais domésticos, etc. O outro, né? Era mais para jardim, um ponto de lazer. Então, e as ruas também? E as ruas também, sempre eles tiveram cuidado de ter um jardinzinho, etc. E era bem arborizada realmente a cidade. Aqui não há só uma estação das flores, mas flores em todas as estações. Se de uma planta não desabrochar, ao lado sempre há outra pronta para florir a cidade em qualquer época do ano.
Partindo do centro de Rio de Contas e seguindo por uma estradinha de terra com 21 quilômetros de extensão, chega-se ao povoado de Mato Grosso. De novo, as flores estão no nosso caminho, de novo, na vida dos habitantes. Gilmar Mafra colhe cravos em seu quintal. Ele vive do comércio das flores e também de outras coisas que planta, como cenoura e beterraba. Tem muito café aí pra cima também. Todo mundo vive disso, do que planta? Todo mundo vive disso, do que planta mesmo. E as flores, tem boa saída? Tem boa saída, né? Toda semana a gente leva para Livramento e vende bem. Assim como Gilmar, todos os moradores do povoado de Mato Grosso têm uma horta no seu quintal. Não há terra ociosa dentro nem em volta da região habitada. Aqui vale o ditado de que em se plantando, tudo dá. Até abacaxi na pedra. Uma novidade para quem não está acostumado com os costumes desse lugar, que também pertence ao município de Rio de Contas. Há muitas outras coisas interessantíssimas. Essas folhas aqui são do carvoeiro. Essa árvore que está atrás de mim. O povo daqui da região diz que se você pegar uma caneta, mesmo que seja uma esferográfica comum, e escrever na parte de trás da folha, o que está escrito vai ficar ali guardado por muito tempo, não vai apagar. Vamos então escrever algo, como o nome da cidade, por exemplo, para ver se é verdade, depois de um tempo, é claro. Muita coisa aqui é curiosa. Os moradores da região não fazem cercas, preferem muros de pedras, o que dá ao lugar um aspecto rústico, um pouco até medieval. Mato Grosso é o mais alto povoado da Bahia, com 1.500 metros de altitude. Os 1.700 habitantes são descendentes de praticamente uma só família de portugueses. Até hoje, o povoado é exclusivamente habitado por brancos. Segundo eles, é tudo uma questão de hereditariedade natural. Os moradores dizem que não há racismo, como no tempo da escravidão, quando não se permitia que nem os negros alforriados permanecessem à noite no povoado. Naquela época, os negros tiveram que descer o morro para formar ranchos, que acabaram se transformando em guetos. Hoje, a cerca de 8 quilômetros de Mato Grosso, há 2 povoados habitados só por negros. Assim como os brancos, eles também dizem que não há racismo em relação à comunidade étnica oposta. Eu mesmo me dou muito bem com o pessoal lá de Mato Grosso. Temos o pessoal Mafra, que é muito assim, legal com a gente, sabe? A gente compra as mercadorias lá com eles, eles financiam pra gente. É ótimo. Casar não casa, né? Mas que a gente dá um bem, dá, né? Não é que eu tenha racismo contra o branco, né? Mas assim, que a gente deve preservar a raça da gente. Eles gostam assim, a gente aqui também gosta assim. Maria de Lourdes é mais conhecida como a professora Lourdinha no povoado do Bananal. É um lugar sem infraestrutura, onde não há mais que 10 casas. As poucas famílias vivem de pequenas plantações, feitas nos quintais das casas. Mas eles também não deixam de cultivar plantas medicinais, usadas principalmente como chás. Essa planta chama-se capucho inteiro. É algodão capucho inteiro. Ele serve para fazer chá. As maçãs e a flor. E a folha serve para tirar o sumo para cólica. Tirar uma colher de sumo, bem lavada as folhas, para massacar numa pedrinha ou num pilão, modo de fazer o chá para a cólica. O pinhão serve para doenças nas oretas e também cortar crise de fimose. Essa planta é cordão de São Francisco, serve para diabetes e lavar para outra doença. E esta chama erva de sangue para cólica e desando. Algumas senhoras passam o dia trançando chapéus de palha. Dona Ana Helena Guiar é uma delas. Vaidosa, assim, a Ana não gosta de revelar a idade. A família garante que ela está prestes a completar 104 anos. Outra coisa que ela não gosta de dizer é que foi filha de escravos que mais tarde acabaram sendo alforriados. Sim, a Ana tem na orelha um brinco,
lembrança da qual não pensa em se desfazer enquanto estiver viva. Foi minha mãe. Com idade minha de 3 meses, que botou ele na orelha. E só sai com Jesus Cristo. Tirar. Um pouco maior, porém menos favorecido ainda que o Bananal, é o povoado de Barra, o outro habitado só por negros. A reação à nossa chegada também é diferente. As crianças demonstram medo quando veem a equipe de TV. No início, passam o tempo todo se escondendo. Mais tarde, ficamos sabendo que era tudo por causa de uma reportagem feita por uma revista de circulação nacional. Os mais velhos estavam revoltados. Segundo eles, crianças do povoado foram usadas para dar declarações de que estavam sendo discriminadas pelos brancos. Mais uma vez, os negros desmentem as acusações de racismo por parte dos brancos e por parte deles. Os habitantes de Barra reivindicam melhorias para o povoado. Aqui não há qualquer tipo de privilégio. Seu Silvano, apesar dos 70 anos de idade, carrega sozinho as pedras que vai usar para ampliar sua casa. Um cubículo de 2 metros de largura por 3 de comprimento. Aos poucos, as crianças vão perdendo medo, mas ainda não se sentem à vontade para conversar com a nossa equipe. Brinquedo, só o que é feito com o que já não serve mais para os adultos. Mas há tempo para brincadeiras, como a ciranda de roda. É do carrapicho, tango, tango, tango. Hora da aula. Na escola, que ensina até a 4ª série do 1º grau, todos prestam atenção ao que diz a professora. Bem, quase todos. As crianças nem sabem que ela é como uma tábua de salvação para eles. Consciente de que deve ajudar, a professora se esforça para fazer o que pode pelos garotos e garotas de Barra. Eu gosto da minha comunidade. Ensino aqui porque gosto de ajudar a minha comunidade. Quero ver a minha comunidade crescer. Há quanto tempo a senhora ensina? Eu ensino há 22 anos. Pouco mais de 10 minutos depois da entrevista, a professora nos procura para dizer que nem tudo está certo na escola municipal do povoado. A nossa escola aqui é uma mistura de classe. Pré, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Os 2 professores, Carmen e José, estão ensinando 1ª, 2ª, 3ª e 4ª. Todo misturado. Tudo na sala? Tudo embolado. Tudo junto. É do carrapicho, tango, 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 moreno. É do carrapicho, tango, 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 moreno. É do carrapicho. Rio de Contas é uma cidade com vocação natural para o ecoturismo. Logo na entrada do município está a Cachoeira do Rio Brumado, com uma altura de 70 metros. A água que desce a serra chega a uma antiga usina, hoje usada como piscina. 12 quilômetros adiante fica a Cachoeira do Fraga. São 3 quedas d'água em sequência, também no leito do Rio Brumado. Os níveis diferentes são separados por bacias de águas tranquilas. Durante os dias úteis, a cachoeira praticamente não é frequentada. Do lado oposto do município, outro local convidativo. Ponte do Coronel é como é chamado esse conjunto de corredeiras e piscinas naturais no caminho que leva ao povoado de Mato Grosso. Os mais velhos contam que o lugar ganhou esse nome porque era ponto de encontro de lazer e até de negócios dos ricos coronéis nos tempos em que a região tinha muito ouro. O local que ganhou mais notoriedade nos últimos anos, no entanto, foi o Pico das Almas, distante 17 quilômetros do centro de Rio de Contas. O pico virou até nome de livro, graças à exuberância de sua flora. Biólogos do Instituto Royal Botanic Gardens, da coroa inglesa, catalogaram 1.122 espécies de plantas. Delas,
104 ainda não eram conhecidas pela ciência. A primeira edição do livro é em inglês. Mas só a introdução, também traduzida para o português, já traz informações valiosas sobre os estudos realizados na região. O local do lançamento do livro no Brasil não podia ser outro senão o município de Rio de Contas. O Teatro São Carlos ficou lotado na noite em que recebeu não só os botânicos ingleses, como também especialistas brasileiros de várias universidades, institutos e centros de pesquisas. As pessoas que foram ao teatro assistiram ainda a uma exposição de slides sobre o trabalho desenvolvido desde 1974 pelo Royal Botanic Gardens. O editor do livro, Brian Stannard, torce para que essa obra técnica receba o apoio de algum órgão brasileiro, para que possa ser totalmente editada também em português. De dia, durante uma aula de campo para estudantes de biologia de universidades de Salvador e alunos de uma escola de segundo grau de Rio de Contas, Brian Stannard contou como surgiu a ideia do livro. Sou colega do Dr. Raymond Harley, especialista da área. Ele é um colega no Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra. Trabalho com ele, ele não tinha tempo para fazer isso e pediu que eu faça isso. Foi muito difícil? É muito difícil, porque tem 73 colaboradores do mundo inteiro, né? Faz tempo, né? O que é que mais te surpreendeu aqui nessa flora do Pico das Almas, como estudioso? As flores bonitas, cheia de flores bonitas aqui. Foi uma surpresa para mim. Sou da Inglaterra, lá não tem flores assim, né? O coordenador do grupo de pesquisas a serviço do Royal Botanic Gardens é o botânico Simon Mayo. Ele veio pela primeira vez à Bahia em 1977. No ano seguinte, já mantinha contato com a USP, Universidade de São Paulo, que fazia uma pesquisa semelhante na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Os ingleses queriam mais parceiros para estudar com maior profundidade a flora do Pico das Almas. Como é que vocês, pesquisadores de um instituto inglês, vieram parar em Rio de Contas e fazer pesquisa no Pico das Almas? No início do século passado, um botânico muito famoso fez uma viagem para cá. O nome dele era Martius. E ele descobriu Rio de Contas e descreveu muitas plantas, coletou muitas plantas daqui. E essas plantas ficaram como referências básicas para a flora, estudo da botânica para frente. Depois dele, no início deste século, sou da Inglaterra, lá não tem flores assim, né? O coordenador do grupo de pesquisas a serviço do Royal Botanic Gardens é o botânico Simon Mayo. Ele veio pela primeira vez à Bahia em 1977. No ano seguinte, já mantinha contato com a USP, Universidade de São Paulo, que fazia uma pesquisa semelhante na Serra do Cipó, em Minas Gerais. Os ingleses queriam mais parceiros para estudar com maior profundidade a flora do Pico das Almas. Como é que vocês, pesquisadores de um instituto inglês, vieram parar em Rio de Contas e fazer pesquisa no Pico das Almas? No início do século passado, um botânico muito famoso fez uma viagem para cá. O nome dele era Martius. E ele descobriu Rio de Contas e descreveu muitas plantas, coletou muitas plantas daqui. E essas plantas ficaram como referências básicas para a flora, estudo da botânica para frente. Depois dele, no início deste século, outro alemão chegou aqui, Philipp von Lutzelburg, fez a mesma coisa, descobriu outras plantas por aqui mesmo, nessas serras perto da gente, e essas serviram como outras referências. Então, quando o meu colega Raymond Harley se interessou na Bahia, mais ou menos em 71, ele começou a pensar de fazer algum trabalho aqui e ele recorreu a essas referências antigas e ficou com o Rio de Contas um lugar bem interessante, com muitas plantas, por exemplo, descritas pela primeira vez daqui mesmo. Então, quando eles passaram por aqui pela primeira vez, em 74, descobriram muitas plantas de novo, né? Outras, assim. Começaram de subir o Pico das Almas, depois em outras expedições. E a coisa cresceu desde então.
Um dos representantes das primeiras expedições conjuntas com o Royal Botanic Gardens, numa época em que Simon ainda nem conhecia o Brasil, até hoje troca informações com os pesquisadores ingleses. André Carvalho é curador do herbário do CEPEC, Centro de Pesquisas do Cacau, o primeiro parceiro do Royal Botanic Gardens, na Bahia. Como a gente teve um diretor científico com bastante visão e também pela riqueza que a CEPLAC teve nos anos de ouro do cacau, eles deram muito apoio de colaboração a outros institutos, entre eles o Jardim Botânico de Kew, na Inglaterra. E, consequentemente, nós invadimos outras áreas que não a região cacaueira para levantamento florístico e coleta de plantas. E como é hoje a participação de você nesse trabalho? Bem, a nossa participação não é tão grande assim. Hoje nós estamos mais ligados a projetos com a Mata Atlântica, que é o ecossistema mais ameaçado e lá da região da faixa costeira. Embora nós ainda temos a maior coleção de plantas da Chapada Diamantina, lá no herbário do Centro de Pesquisa do Cacau. O convênio com a USP só se realizou no final da década de 80. Uma das primeiras biólogas da Universidade Paulista a se interessar pela flora do Pico das Almas foi Ana Maria Juliette. Esse convênio ele surgiu basicamente porque o Departamento de Botânica da USP já tinha um grande interesse em estudo das plantas da cadeia do espinhaço, principalmente de Minas Gerais. A cadeia do espinhaço envolve a Chapada Diamantina na Bahia e toda a parte das montanhas de Minas Gerais, em Minas Gerais. Então nós já trabalhávamos lá desde 1971. O convênio ele inclui a permuta de pesquisadores, então vários dos nossos estudantes e professores vão para a Inglaterra, onde tem, nessa instituição, tem o maior herbário do mundo e aquele que tem o maior número de plantas brasileiras, né? Principalmente plantas do século passado, coletadas no século passado. E o pessoal da Inglaterra, eles vêm mais participar de expedições de coleta, dão cursos na Universidade de São Paulo, orientam os nossos estudantes, então é um convênio de colaboração. O leque de parceiros dos botânicos ingleses crescia à medida em que o tempo passava. Hoje conta com a colaboração de biólogos da Universidade Estadual de Feira de Santana e da Universidade Federal da Bahia. A professora da UFBA, Maria Lenise Guedes, é atualmente coordenadora de um programa mais amplo, o Projeto de Biodiversidade da Chapada Diamantina, que engloba outros municípios da região. Esse projeto que você coordena, ele faz parte desse estudo ao Pico das Almas? Olha, ele faz parte do programa do PNE, e o PNE tem vários projetos englobados, certo? Consequentemente, eu acho que o Pico das Almas está dentro, né? Faz parte do PNE. O que é que ele vem fazendo atualmente? Atualmente nós fizemos coletas durante um ano no Painácio e na Chapadinha para elaborar a flora, não é? Agora nós estamos nas grandes discussões e no final nós vamos fazer um banco de dados de todas as plantas, espécies coletadas na Chapada Diamantina durante todos os anos. Acho que todo o período que os ingleses e outros pesquisadores passaram por aqui. Aos estudantes que participaram da aula prática, os biólogos brasileiros e ingleses deram explicações sobre gêneros, famílias e espécies das plantas encontradas na variada flora da região do Pico das Almas. Essa família de plantas ela se caracteriza por ter esse frutinho em forma de vagem, tá? A principal semelhança dela é ter folhas compostas, né? A vagem, aí vai entrar o número de estames, um monte de outras coisas. Tá? Quer dizer, o trabalho da gente é esse, é dar um nome que todo mundo saiba, né? E a gente juntar as plantas em grupos semelhantes. O nome da espécie é sempre minúsculo, né? O pé de Peltígera. Tá certo? Agora, Peltígera, por quê? Porque Peltígera em latim significa como é o shield, assim. Principalmente aos alunos de segundo grau, eles ensinaram como é feita a descrição técnica das plantas. O nome, por exemplo, tem que ser sempre em latim, seguindo uma convenção internacional. Durante os anos de trabalho, os pesquisadores descobriram que há pelo menos 2 famílias de características da região da Chapada também só encontradas no continente africano, o que reforça mais a tese de que, num passado remoto, a costa leste da América do Sul esteve unida à costa oeste da África. A Chapada Diamantina é uma das áreas de maior biodiversidade da América do Sul.
é uma área extremamente importante, não só em termos da Bahia, em termos do Brasil, mas em termos do mundo. Assim como um conjunto de espécies de vegetais que não ocorrem em outros lugares, que tem uma diversidade extremamente alta, né? A área total da flora pesquisada tem 170 quilômetros quadrados. Mas como o Pico das Almas foi o começo de tudo, fomos com os pesquisadores e alunos a uma expedição rumo ao topo. A concentração para a saída acontece na Praça da Matriz. Cerca de 80 alunos vão acompanhar os pesquisadores. O caminhão levando o primeiro grupo parte. O clima é de descontração. Depois de 10 minutos na estrada, avistamos o pico. Da fazenda Brumadinho até ele, são 12 quilômetros. Opa, chegou eu! Vou empurrar! O primeiro obstáculo acontece quando ainda estamos no carro, atolado num trecho de areia do caminho. A travessia de um riacho que corta a estrada também requer um pouco de habilidade do motorista. Aqui é o fim de linha para veículos. De agora em diante é seguir por uma trilha no meio da Serra das Almas. O pico não pode ser visto. Ele está a cerca de 5 horas de caminhada daqui. A época não é propriamente a de maior exuberância da flora da serra, mas dá para encontrar algumas espécies curiosas. Essa florzinha simpática é a Drosera montana, uma planta carnívora que se alimenta de insetos. Os solos desse tipo de região são pobres em nutrientes. Por isso, as plantas que conseguiram se desenvolver aqui são muito resistentes. Fazem parte de uma das vegetações mais antigas da Terra. Essa é uma das orquídeas características da Chapada Diamantina. Aqui uma planta da família Gentianácea. De repente, a professora Ana Maria Juliette aparece com uma das descobertas raras feitas por eles. Por ser uma planta antes não conhecida, teve que ser batizada pelo grupo. Diferente das outras sempre vivas que a gente tem aqui na região e mesmo em outras áreas, por causa das folhas. Infelizmente, nessa época, ela está sem as inflorescências e por isso, então, eu dei o nome do Brian para ela. Ela se chama Pepalanthus stannard, em homenagem ao Brian, que trabalhou tanto na flora desse pico. Essa homenagem, Brian? Homenagem? Acho muito bonito, né? A expedição prossegue por uma área cheia de rochas metamórficas com características praticamente só encontradas na região. Depois de passar pelo Corredor da Morte, conhecido assim porque enche de água quando chove, chega-se ao Campo do Queiroz, ponto intermediário da serra no percurso rumo ao topo. Nesse trecho há muitas plantas chamadas popularmente de sempre-vivas. A professora Ana Maria Juliette é uma especialista nessa família. Ela nos conta que, embora parecidas, há diversas espécies diferentes de sempre-vivas. Algumas, inclusive, estão entre as novas descobertas. Tem mais de 40 espécies diferentes aqui, só no pico. Por exemplo, nessa torceirinha que você está vendo, parece tudo igual. Mas, na realidade, aí tem 2 espécies diferentes. Uma que é maior, né, como você pode ver, as folhas são diferentes. Uma outra é bem menor, o capítulo também é menor. Então, isso são 2 espécies diferentes. Uma delas, inclusive, essa pequena, eu ainda não incluí na flora do Pico das Almas. Então, eu acho que logo nós vamos ter que fazer um adendo àquele livro que foi publicado. Em cada bolinha dessa branca, que é um capítulo, tem mais de 50 flores diferentes. Na minha tese, eu conto cada flor que tem, se é masculina, se é feminina. Já o biólogo americano Wade Thomas trabalha com ciperáceas. Essa espécie tem como se defender contra o fogo, com as bases das folhas que são bem densas e não queimam facilmente. E você pode perceber aqui que as folhas velhas talvez já foram queimadas aqui, mas o caule da planta fica protegido.
Essa parte da aula sobre plantas termina para nós. É hora de subir o pico. A maior parte dos alunos fica por aqui. Só pequenos grupos dão sequência à expedição. Uma doce caminhada à sombra da vegetação alta do primeiro trecho engana aos menos avisados. Ô, desistiu? Aqui acaba o lado doce. De agora em diante, começa a parte mais acidentada do percurso. À medida que vamos subindo, a vegetação florida vai ficando cada vez mais escassa. Mas de vez em quando, o pico nos revela gratas surpresas. A escalada desperta um misto de interesse e medo do que ainda está por vir. Não dá para subir o pico de uma só vez. É preciso parar para rápidos descansos de 5 minutos. O professor Brian Stannard aproveita para nos mostrar mais uma de suas descobertas para a ciência. O caminho é árduo, cansativo, mas os grupos demonstram determinação. Olha só, nós já estamos caminhando há 4 horas. Falta, portanto, apenas 1 hora para chegar ao topo do Pico das Almas. Mas olha só o que espera a gente. Aquela turma que está lá na frente saiu cerca de meia hora antes de nós. Esse, com certeza, não é o tipo de aventura para quem tem medo de altura. A maioria persiste, mas alguns acabam desistindo. Essa rampa aqui é muito íngreme. De outra vez, eu tento pela outra. Até a próxima. Subam aí, sucesso. Como a curiosidade era maior que o medo, enfrentamos sem fazer cara feia a parte final da escalada, embora cansados. Bem, esses são os últimos centímetros da nossa escalada até o topo do Pico das Almas. Estamos, portanto, agora a 1958 metros acima do nível do mar. A sensação de chegar aqui é de alegria, um pouco de preocupação por saber que nós teremos que voltar tudo isso, descer tudo isso, mas o esforço é gratificante, porque a vista daqui do alto é simplesmente deslumbrante, é sensacional e é isso que vocês vão ver agora em nossas imagens. Para gente como o professor Brian Stannard, a escalada já virou rotina. Mas para quem chega ao topo do Pico das Almas pela primeira vez, a felicidade é tão grande que não dá para esconder a vontade de comemorar. Ninguém sabe ao certo quem deu esse nome ao pico. Talvez alguém que ao chegar aqui pela primeira vez não acreditasse estar vivo. Ou que imaginasse ser esse um lugar perfeito para que as almas descansassem em paz, bem mais próximo de Deus que dos homens.